Meu nome é João Carlos Rodrigues. Trabalhei no IBGE por 44 anos. Me aposentei agora em 2021. E aproximadamente há 14 anos eu estou convivendo com a história adamantinense. E desse contato, desses anos de contato com a história adamantinense, eu consegui editar 3 livros. 2 livros referentes à história da Adamantina, que é o livro Reviver 1 e Reviver Adamantina 2. E o outro livro é o Reviver Futebol Adamantinense. Para mim é muito prazeroso falar da história da Adamantina. Nasci em Adamantina no dia 4 de outubro de 1951. E, além disso, eu acho a história da Adamantina muito interessante, muito bonita, tem muitos detalhes, muito bom. Essa foto é referente ao ano de 1937, quando a primeira equipe da CAIC chegou em Adamantina para fazer a vistoria, né, da área que seria derrubada. E aqui tudo era mata virgem, então já tinha uma área que ia ser desmatada, e a função da equipe era fazer esse reconhecimento da área a ser desbravada. Essa imagem é do ano de 1938. Ela nos mostra quando foi aberto o primeiro caminho que dava acesso ao patrimônio adamantina. Esse caminho saía de Tupã, passava por Bastos e chegava até Adamantina. Naquela época era denominado um caminho, mas nós podemos dizer que já era uma estrada, né? Parece que tinha 4 metros de largura, alguma coisa assim. E, logicamente, esse caminho que começou a dar condições para as pessoas poderem ter acesso ao patrimônio adamantino, né? Porque até então era só através de picadas. Então, esse caminho é que incentivou o, o trabalho de desbravamento de Adamantina e também do início, né, da chegada dos compradores de terras no nosso patrimônio. Do ano de 1939, quando já teve início a derrubada da mata. Já é possível observar uma grareia, né, e algumas árvores que já foram derrubadas. E aí foi o início do desbravamento real do patrimônio. E é interessante nessa imagem que esse senhor que está ali dentro da barraca, pelo jeito que ele está almoçando, é o senhor Antônio Goulart Marmo, que depois futuramente se transformou no primeiro prefeito de Adamantina. Naquele pé de bode também era de propriedade dele. O seu Antônio Goulart Marmo era o homem de confiança da CAIC e ele que gerenciava, que organizava todo o trabalho do matamento de Adamantina. Em 1939, já teve início a comercialização das glebas, que era como é chamado, né, as áreas que eram vendidas na época. Então foi quando começou a chegar essas caravanas de visitantes que vinham conhecer a área, né, que eles queriam adquirir. Vinham gente de toda a região do estado, inclusive de outros estados, e dá para perceber aqui no marketing, né? Terras novas e férteis. Uma terra nova, nunca tinha sido explorada, né? Estava sendo desmatada agora.
e na Zona da Mata. A Zona da Mata era como era conhecida a nossa região. Nossa região estava em desbravamento, então era conhecido como Zona da Mata. Essa imagem, que é aproximadamente dos anos 40, 41, já nos dá condições de ver uma clareira maior, né, um caminho já aberto, com sinais, né, de locomoção de veículos. E era por aqui que os visitantes, quando vinham para o patrimônio Adamantina, chegavam até no patrimônio. Interessante lembrar que esse caminho depois se tornou a avenida principal, era chamado de avenida principal, que seria hoje a atual Avenida Capitão José Antônio de Oliveira. Em 41, já dá para perceber Adamantina com a sua urbanização. Algumas ruas já abertas, construções, né? A maioria das construções de madeira, que era o material mais utilizado e abundante na época, né? Inclusive madeira de alta qualidade, que era extraída da própria máquina. Essa foto é de 25 de outubro de 1947, já dá Adamantina com um aspecto assim, de cidade, para a época, né? A época da década de 40, com vários estabelecimentos comerciais instalados. E essa rua é a rua que era na época chamada de Avenida Principal, que foi ali na Avenida Principal, nós falamos assim, na Baixada da antiga rodoviária. Senhor, né? Foi ali que começou o desenvolvimento comercial de Adamantina. Então, essa é a avenida principal, que é hoje a nossa avenida Capitão José Antônio de Oliveira. 1947, Adamantina já tinha condições de se emancipar, de se tornar município, até porque então ainda era um patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio, é um termo que se usava muito antigamente. Patrimônio quer dizer assim um povoado. Adamantina era como se fosse um povoado subordinado ao município de Lucerne. E Adamantina queria essa emancipação, se transformar em município. Então, em 1947, ocorreu, na época eles chamavam caravanas, se reuniu, né, os cidadãos adamantinenses e iam para São Paulo, junto à Assembleia Legislativa, junto a outros setores, levavam informações para o povoado, fotos, dados estatísticos, para tentar conseguir essa emancipação política. Então foi uma luta muito árdua, foram várias caravanas que tiveram, e é interessante a gente imaginar. Em 1947, uma viagem para São Paulo, como que era difícil. Não tinha ferrovia, não tinha estradas pavimentadas. Então veja a dificuldade que era fazer essas viagens. Mas eles faziam essas viagens periodicamente, eles não desistiam. Mesmo que chegasse lá e a resposta fosse negativa, eles retornavam novamente, porque eles acreditavam que só assim a Adamantina ia conseguir se tornar um município. A Adamantina, ela foi criada pela Lei Estadual número 233, de 24 de dezembro de 1948. Mas todos nós sabemos que o município, para se constituir mesmo um município, ele tem que ser instalado. E para o município ser instalado, ele precisa ter o seu
executivo e legislativo. Então, dia 14 de março de 1949, ocorreu a primeira eleição para prefeito e vereadores. Seu Antônio Goulart Marmo, apoiado pela CAIC, pela SICA, pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, foi o candidato e ganhou a eleição e se tornou o primeiro prefeito de Adamantina. A foto, que é de 1949, ela nos mostra a primeira equipe que o senhor Antônio Goulart Marmo montou para trabalhar na prefeitura, para se organizar como município, né? Então, aqui tinha o secretário, fiscais, né? E assim por diante, para que ele pudesse, né? A partir do momento que passou a ser o município, ela tinha que se organizar, ela tinha que se estruturar na parte administrativa. Então, essa foi a primeira equipe montada por ele. Interessante que essa residência, no fundo, é a antiga casa do Papai Noel, que hoje não está mais, ela foi demolida, e era a residência do senhor Antônio Goulart Marmo. Essa foto é do senhor Antônio Goulart Marmo, primeiro prefeito de Adamantina, no momento de descontração com a dona Elinar, que era a esposa do Antônio Goulart Marmo. A sanfona, né, que pelo jeito é mó pequenininha, a máquina de escrever que eu utilizava no gabinete dele, a mesa. E essa praça aqui, né, como nós dissemos antes, você não tinha como chegar no patrimônio, não tinha estradas ainda. Então, os primeiros acessos que o Antônio Goulart Marmo teve para chegar aqui no patrimônio, ele vinha de avião. Né? E dizem os históricos que ele aterrissava na Rio Branco, na Avenida Santo Antônio, ele improvisava um local para aterrissar um avião e depois ir embora. E ele era um exímio piloto. Diz que era um exímio piloto. Ele participou de uma regata, né, sul-americana, ganhou um prêmio em primeiro lugar e recebeu, né, esse troféu do primeiro-ministro da aeronáutica da época. 1949, chega o primeiro trem em Adamantina. Só lembrando que esse trem não foi a chegada oficial de um trem em Adamantina. Esse trem era um trem, nós podemos chamar, só trazia cargas, materiais, para abastecer. Na época estava sendo construído, né, os pavilhões para guardar as máquinas, né, pavilhões para guardar os vagões. Então, esse trem ele veio com essa finalidade de trazer esses materiais para fazer o lastro. Eles chamavam isso de lastro, o trem do lastro, né? Que era o lastro, era o conjunto de construções de alguma coisa que dava assistência à ferrovia. 20 de abril de 1950, chega em Adamantina, oficialmente, o primeiro trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Junto com a chegada do trem, foi inaugurada a estação ferroviária, com uma maciça participação, né, dos moradores, e Adamantina, com a chegada dos trilhos, ela foi ponto final dos trilhos até 1959. De 1950 até 1959, os trilhos se encerravam em Adamantina. Então, 9 anos, Adamantina foi o ponto final. E é bom esclarecer que
Essa chegada do trem, ela foi essencial para o município. O município ainda não tinha, né, caminhando para o seu real desenvolvimento, né, o seu progresso. Com a chegada do trem, e a partir do momento que a Adamantina foi ponto final dos trilhos, aí o progresso veio assim de uma forma muito, muito tranquila, muito segura e rápida também. Se a gente for enumerar tudo que a Adamantina conquistou, depois da chegada do trem, demandaria muito tempo. Mas a Adamantina conseguiu órgãos públicos, escolas, a urbanização, né, de Adamantina, tudo foi a segurança pública, saneamento básico. Então, os trilhos trouxe um desenvolvimento extraordinário para o município de Adamantina. A matriz de Santo Antônio, né, em construção, que a primeira capela foi construída em Adamantina, a CAIC vendeu a área dela, então teve que construir em outro local. Foi feita uma outra capela próxima a onde ficava a matriz, mas houve um problema com o incêndio que queimou ela, e a partir de então foi criado, né, criado o projeto para a construção da matriz de Santo Antônio, nessa área específica que foi doada pela CAIC. A Avenida Rio Branco, em dois momentos, isso é da década de 1950, dá para vocês verem pelos veículos. Esse é o Grande Hotel Adamantina. Muitos não sabem, mas na época que ele foi inaugurado, em 53, 54, era o maior hotel da região do Alto Paulista. Por aí dá para se ter ideia de como que foi o progresso de Adamantina, para alguém ter coragem, dessa época, construir um prédio com uma área física dessa. É porque esses empreendedores que o construíram acreditavam no progresso de Adamantina. E a Avenida Rio Branco, no seu estilo antigo, os postes de energia elétrica de madeira, tinha alguns bancos fixados, né, como se fosse uma ilha, umas árvores ainda no início, né, do seu plantio, com o tempo elas ficaram maiores. Então essa é a área da Rio Branco de 1950. Essa é o antigo fórum de Adamantina, que ficava ali em frente do Paço Municipal. Foi construído especificamente para ser a comarca de Adamantina, que foi, né, instalada em 2 de abril de 1955. Então veja bem o progresso de Adamantina. 55 ela já conseguiu dar um passo mais, se tornando uma comarca. E essa é a foto atual, né, do nosso fórum atual. Essa era a estação rodoviária de Adamantina, que ficava na esquina vamos dizer hoje, a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira e a Rua General Isidoro. Ali foi instalada a primeira rodoviária de Adamantina. E nessa época o movimento, principalmente de ônibus e de passageiros, era muito grande, porque no início da década de 50, a população rural era muito maior que a população urbana. E esse pessoal da zona rural vinham, né, periodicamente para a cidade para tratar dos seus, né, compromissos. A origem do nome Adamantina, ela foi criada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que na época ela tinha o critério de nomear as suas estações em sequência alfabética. A primeira estação era denominada Alba,
que era um distrito ali da região de Bauru, Piratininga, e vinha até Zona da Mata, que era, na época, a denominação do município de Lucélia. Então, quando a Companhia Paulista de Estradas de Ferro decidiu trazer os trilhos até Adamantina, ela decidiu 2 critérios: que essa estação iniciasse o seu nome com a letra A, para começar uma nova ordem alfabética das estações. E também eles definiram que esse nome deveria ser feminino, devido a Marília. Porque Marília, que é um nome feminino, e teve um grande progresso. Então a Companhia Paulista tinha em mente que a Adamantina também ia ter esse grande progresso, esse grande desenvolvimento, igual a Marília, então eles tiveram essa definição. Então, na realidade, a Companhia Paulista definiu 2 critérios: que começasse com a letra A e que fosse um nome feminino. Aí surge esse nome feminino de Ada. E em vários históricos do município consta que Adamantina se originou desse nome de mulher, Ada. Conversando com alguns moradores bem antigos de Adamantina, realmente todos confirmam essa história da Ada. Apesar de ninguém tê-la visto, mas todos confirmam que esse histórico é uma realidade. Também nós achamos que Adamantina é o feminino de adamantino. O significado de adamantino é o mesmo que diamantino. E o que quer dizer diamantino? Possui um significado relacionado à pedra preciosa, diamante, simbolizando força, brilho e resistência. E também tem, em latim, adamantinos, que é de ferro duro, de aço e de diamante. Então, todas essas comparações também têm algo a ver com a Adamantina, que é a joia da nova autopaulista. Então, existem esses 2 históricos sobre a origem do nome Adamantina. Momento oportuno de agradecer aos desbravadores que acreditaram no desenvolvimento do patrimônio adamantina. Muitos chegaram e foram instalando seus estabelecimentos comerciais, prestação de serviços e pequenas indústrias. Outros adquiriram terras para transformar a Mata Virgem em áreas cultiváveis, como o café, amendoim, algodão, entre outros. Alguns vieram com a família e se alojaram em casebres improvisados. Outros chegaram sós e, posteriormente, trouxeram os familiares. Mas todos tinham a expectativa de um futuro melhor, em uma localidade que acreditavam evoluir com o tempo. Ressaltaram a importância dos bravos pioneiros que lutaram contra tudo e todos pela emancipação do município, porque eles acreditavam e tinham a convicção que a Adamantina se transformaria na joia da nova Alta Paulista. Também é o momento de falar dos desbravadores anônimos de Adamantina. O fato deles não terem participado da política, não exercerem nenhuma função pública, não estiveram diretamente engajados em algum movimento importante para o município e não serem proprietários de estabelecimentos comerciais conhecidos, muitos desses nomes, infelizmente, não constam no histórico do desbravamento, mas muito contribuíram para que o patrimônio se tornasse município. Muitos aqui constituíram suas famílias, ou a ampliou com o nascimento de mais filhos. Esses são os desbravadores anônimos adamantinenses.